O jovem não tinha nada além de fome e uma arma descarregada. Até que, no silêncio de uma mina abandonada em Hollow Creek, uma mão invisível guiou sua mira. O metal estava gelado, mais frio do que o inverno de Montana, mas o cano do revólver não tremia. Thomas Reed, um órfão de 18 anos, sentiu o peso de um segredo que não pertencia aos vivos. Ele não estava sozinho naquela escuridão. Atrás dele, uma presença feita de fumaça e arrependimento soprava ordens que só o coração de um desesperado poderia ouvir. Dizem que o Oeste é lugar de vivos tentando não morrer, mas a história de Thomas Reed sugere que os mortos também têm seus negócios inacabados nas planícies. Antes de atiçarmos as brasas para o que vem a seguir, saibam que esta é uma narrativa de preservação cultural e entretenimento, um eco das lendas que o vento sopra nas ruínas de cidades fantasmas, e não um registro frio de fatos comprovados. É a alma de uma época, guardada pelo tempo. Thomas era apenas um vulto magro nos arredores de Ghost Junction. Ele sobrevivia de sobras e do que conseguia caçar com pedras. Mas tudo mudou na noite em que ele encontrou o coldre de couro curtido, caído perto de uma sepultura sem nome. O couro cheirava a enxofre e óleo de arma antigo. Ao tocar a coronha de marfim, o mundo ao redor do jovem silenciou. O uivo do coiote parou. O vento morreu. Poucos sabem o que aconteceu a seguir, mas os registros de época sugerem que, a partir daquela noite, o jovem que mal tinha força para levantar um balde de água passou a manejar um Colt Peacemaker com a precisão de um carrasco. Ele não aprendeu em estandes de tiro ou com tutores de carne e osso. Sua escola foi a penumbra e seu mestre, um homem que a lei já havia enterrado há décadas. Se você sente o chamado das histórias de honra e do aço que dita a justiça no deserto, já deixe seu rastro por aqui e se inscreva para não perder nenhum conto desta fogueira. A história oficial nunca contou essa parte, preferindo tratar Thomas Reed como um prodígio inexplicável ou um demônio em pele de cordeiro. Mas a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que ninguém nasce com o instinto de morte gravado nos dedos. Esse é um dom que se recebe por herança, ou por um pacto que o sol não pode ver. O jovem não era apenas rápido, ele era guiado. Cada movimento de seu braço parecia uma coreografia ensaiada no outro onde os outros viam o vazio, Thomas via o rastro de pólvora de um fantasma. Os registros de época sugerem que Thomas Reed não estava sozinho naquelas ruínas de Bitter Creek. Relatos da região indicam que o que se passou ali foi menos um aprendizado e mais uma possessão silenciosa. Uma narrativa preservada pela tradição oral para fins de entretenimento e para que não esqueçamos que a fronteira entre a vida e a morte é fina como uma lâmina de barbear. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar. O único som era o clique metálico do cão sendo puxado, repetidamente, sob a luz de uma lua que parecia julgar cada movimento do rapaz. Balthazar Stone, a figura que Thomas via, não era uma imagem de luz. Era uma sombra feita de fumaça de pólvora e arrependimento. Ele não falava com palavras, mas com o frio que emanava de suas mãos invisíveis sobre os ombros do rapaz. Thomas aprendeu a atirar não com os olhos, mas com o instinto de quem já morreu uma vez. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que um tiro certeiro não vem do cano da arma, mas da alma de quem a empunha. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Thomas não estava aprendendo a se defender. Enquanto essa chama ainda brilha e as sombras dançam, aproveite para deixar seu sinal de respeito e se inscrever nesta fogueira. O Oeste não perdoa quem se perde no caminho. O rapaz estava sendo preparado para terminar um serviço que Stone deixou incompleto há 30 anos. A história oficial nunca contou essa parte, preferindo tratar o jovem apenas como um prodígio ou um louco que falava com as pedras. O couro de seu coldre estava gasto, não pelo uso excessivo, mas pelo tempo que passava sendo acariciado por dedos que não tinham mais carne. O suor de Thomas se misturava à poeira alcalina, criando uma máscara de determinação que nenhum jovem da sua idade deveria carregar. O vento parou. O revólver esperou. No horizonte, o uivo de um coiote selou o pacto. O aprendiz estava pronto. Mas o preço de tal maestria começaria a ser cobrado antes que o sol tocasse o topo das montas de granito. Poucos sabem o que aconteceu a seguir.
Quando o primeiro nome da lista de Balthazar Stone entrou cavalgando na cidade mais próxima, Thomas sentiu o peso do metal. O fantasma sorriu. O destino engatilhou a primeira bala. O homem que cruzou as portas do Saloon Dustgrave não era um estranho para a maldade. Garrick Slater tinha o rosto marcado por cicatrizes de brigas de faca e um olhar que já tinha visto o brilho de muitas vidas se apagarem. Antigos registros de época sugerem que Slater não era apenas um fora-da-lei comum. Ele era o tipo de homem que incendiava celeiros com famílias dentro, apenas para ver a cor das chamas no escuro. Thomas Reed, sentado num canto sombrio, sentia o frio de Balthazar Stone ao seu lado. O fantasma não falava com a voz, mas com impulsos que percorriam a espinha do rapaz. Sinta o peso do ferro, o espectro parecia ordenar. Não é uma ferramenta, é uma extensão do seu ódio. O ar ao redor de Thomas ficou pesado, carregado com um cheiro de pólvora antiga e túmulos abertos. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada dessa história, de que foi um duelo rápido e sem palavras. A verdade é mais complicada. Thomas se levantou e o ranger da cadeira no chão de madeira seca fez o salão emudecer. Antes que o primeiro disparo rasgasse o silêncio, vale lembrar que contos como este, forjados no aço e no arrependimento, só continuam vivos se você ajudar a manter a chama da fogueira acesa. Se este relato está prendendo sua atenção, considere se juntar ao nosso bando e deixar seu sinal de presença. Slater parou no meio do salão. Ele viu apenas um rapaz de ombros caídos e mãos trêmulas. O que ele não viu foi a sombra colossal de Balthazar Stone, segurando o pulso de Thomas, estabilizando sua pontaria com a força do além. A lei não escrita do deserto diz que o primeiro a sacar geralmente vence, mas Slater hesitou. Ele sentiu um súbito calafrio, um sopro de gelo que não pertencia àquela tarde quente de agosto. Thomas não gritou um desafio. Ele apenas pronunciou o nome que o fantasma sussurrara em seu ouvido durante noites de vigília. Slater empalideceu. O nome era de uma vítima que ele acreditava ter enterrado há 10 anos. O medo é um veneno lento, mas ali, no Dustgrave, ele agiu rápido. Slater levou a mão ao coldre, mas seu braço parecia mover-se através de melaça densa. O revólver de Thomas subiu. Não houve pressa, apenas uma precisão sobrenatural. O estalo do cão sendo puxado para trás soou como um trovão num vale vazio. O deserto guarda segredos que os documentos não registram, e o que aconteceu naquele salão foi o primeiro sinal de que Thomas Reed não era mais o dono de sua própria alma. Ele era o instrumento de uma vingança que a própria morte se recusava a encerrar. O gatilho cedeu. O fogo cuspiu. E Slater caiu antes mesmo de entender que o tiro não viera de um homem, mas de uma assombração. O silêncio que se seguiu ao disparo foi mais pesado que o chumbo que agora repousava no peito de Slater. A fumaça da pólvora misturava-se à névoa fria da madrugada, e por um instante, o tempo pareceu congelar em Dry Gulch. Thomas Reed permaneceu imóvel, o braço estendido, o metal do revólver ainda quente contra a palma de sua mão. Ele buscou com o olhar a figura sombria de Balthazar Stone, o mestre que o guiara pelo Vale das Sombras, mas o canto do salão estava vazio. Onde antes jazia a silhueta do pistoleiro fantasma, agora havia apenas o vazio e o cheiro de madeira velha. A vingança é um prato que se consome sozinho, e Thomas descobriu naquele momento que o gosto era de cinza. Ele havia cumprido o juramento. O homem que destruiu sua vida estava morto aos seus pés, mas o calor da justiça não aquecia seu sangue. Pelo contrário, ele sentia o mesmo frio cadavérico que emanava de Stone. Esse é o tipo de detalhe que os livros de história costumam deixar de fora. Dizem que Reed guardou a arma e cavalgou para o pôr do sol, mas os registros de época sugerem algo diferente. Relatos da região indicam que, semanas depois, um cavaleiro solitário foi visto cruzando as areias de Sorrow's Peak, movendo-se com uma agilidade que nenhum homem vivo deveria possuir. Suas roupas eram as mesmas de Thomas, mas seus olhos tinham o brilho gélido de quem já não pertence a este mundo. A verdade é que Balthazar Stone não buscava apenas um aprendiz, ele buscava um sucessor. Alguém que pudesse carregar o fardo de policiar a fronteira onde a lei dos homens não alcança.
Thomas Reed não era mais o rapaz que chorava sobre as ruínas de sua fazenda. Ele havia se tornado o próprio mito, a nova sombra que habita as encruzilhadas do destino. O deserto continua em silêncio, guardando o paradeiro final daquele que foi treinado pela própria morte. Mas a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro: se você se encontrar em um beco sem saída, cercado por homens sem honra, reze para que o aprendiz não esteja por perto. Ou reze para que ele esteja. Se este conto de sombras e pólvora fez seu sangue gelar e sua honra vibrar, não deixe que a chama desta fogueira se apague. Inscreva-se no Faroeste Contado e ative o sino para não perder as próximas crônicas da fronteira. Deixe seu like se você acredita que a justiça, às vezes, precisa de um toque do além para ser feita. E comente abaixo: você aceitaria o treinamento de um fantasma para alcançar sua vingança? Compartilhe este vídeo com aqueles que apreciam o peso de uma boa história. O sol se põe, mas as lendas nunca morrem. Até a próxima jornada, parceiro!